Cultura empresarial humanizada e socialmente responsável. O podcast Endomarketing Brasil está de volta. Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast Endomarketing Brasil. Nós agradecemos todos por nos acompanharem até aqui. Esperamos que vocês continuem curtindo os nossos episódios. Hoje, com certeza, é um super episódio. Já vou avisar desde agora. A gente tá com uma convidada que é a Kay Fortaleza. Seja bem-vinda, Kay. Obrigada, é um prazerzão. Eu sou super fã. Já acompanhei a primeira temporada e o sucesso de vocês e estou bem lisonjeada de estar aqui hoje. Que legal! Ela nos acompanha. A gente é que está super feliz em te ter aqui e eu acho que nós vamos ter um momento muito rico de trocas hoje. Mas me conta então, tu tens um doutorado em comunicação corporativa pela USP? Sim, acho que concluí, eu acho, se não me engano, acho que tem 2 semanas somente que eu entrei na cultura. Nossa, super recente. Mas o coração é gaúcho, né? Eu saí de Teresina, sou de Teresina, Piauí, saí de um extremo do Piauí para o Rio Grande do Sul, aí fiz o meu mestrado em comunicação, aqui, sou filha da família MECOS, na linha também de comunicação e cultura, e aí depois parti para o doutorado aqui em São Paulo, na USP também, na mesma linha de estudo, com foco em organização, em cultura e comunicação corporativa, né? Então cultura é bem meu coração, nossa temática de hoje, que eu já estudo e trabalho já tem 18 anos, então já é uma trajetória longeva, já é uma trajetória adolescente, como eu brinco. Nossa, é uma expert mesmo. E agora tem se falado mais em cultura empresarial de uma maneira mais frequente, mas acredito que 18 anos atrás não era tão comum assim, né? O que te despertou o interesse por essa área? Então, é muito complexo até para a gente conversar, porque ainda hoje as pessoas, até mesmo executivos e CEO, as pessoas têm uma ideia romantizada, a gente fala que tem cultura. E às vezes até colegas próximos de mim chegam para mim e falam, ok, mas você sabe que você atua numa área que é meio ilusória, né? Que é boazinha, que é a parte boazinha da gestão, e eles não bem real. Eu sou apaixonada por gestão e cultura de empresas desde sempre. Uhum. Eu sempre, desde o primeiro período da graduação, lá ainda em 2004, no Piauí, eu me apaixonei pela disciplina, naquela época era jornalismo empresarial. Hoje a gente fala comunicação organizacional, né? Sim. E eu me apaixonei por jornalismo empresarial e todos os meus estágios foram em empresas, todos. E eu queria muito trabalhar no mestrado e doutorado com a empresa do Nordeste, valorizar alguma empresa da minha região, né? Eu tive várias oportunidades, poderia ter visto Tramontina, Nestlé, Magazine Luiza, mas eu queria trabalhar com uma empresa da minha essência. Daí eu fiz um baita de um trabalho com o Grupo Claudino, que é o maior conglomerado que a gente tem no Nordeste, são 16 empresas. Isso muito legal. E aí eu me apaixonei porque eu foquei muito em cultura na linha de história e memória de empresas. Isso me deu uma baita bagagem, porque quando eu fui para o Sul, o projeto cresceu muito e eu consegui também ter acesso às outras empresas, como a Fiat, a Merco, aí da Serra do Sul, e comecei a olhar para outras organizações, além daquela que eu estava pesquisando e dando consultoria também, que era o Grupo Claudino. Quando eu vim para a USP, que eu ampliei a minha pesquisa, o meu olhar para a cultura, eu até brinco, né? Ele teve uma explosão, teve uma explosão na minha mente. Eu surtei literalmente, porque aqui é outro mundo. A gente tem uma possibilidade de network, de troca muito grande. São Paulo é um mundo de oportunidades. É verdade. E aí aqui eu tive um convite muito para ser professora de cultura na pós-graduação da Belas Artes. Então, comecei com uma turma, quando eu vi já estava com 5, 6 turmas de várias cultura. E ali eu vi a potência da temática, né? Porque eu estava dando cultura às áreas de estudo, a galera da economia criativa, a galera do design, do marketing. E aí foi
Aí a paixão mesmo firmou mais. A gente lançou algumas coletâneas, alguns livros pela Belas Artes também. Depois vou enviar uns para vocês. Comecei a observar também o interesse dos alunos, querendo pesquisar cultura. E, assim, é um tema complexo porque é gestão. Não tem como a gente falar de cultura sem a gente falar da organização. E aí a gente vai ter que estudar e entender o que é empresa. E no Num meu nível olhar, bem a amplo, né? empresa é Bem muito alto mesmo. complexo e muito amplo. É muito complexo e muito amplo. Não tem como a gente falar de cultura sem entender de fato o que é uma empresa. E isso você compreender a empresa de um ponto científico até. Uhum. Porque as pessoas, a sociedade, elas olham para a empresa e pensam que é só um lugar que tu vai para lá, prestar um serviço, trabalhar, vender tuas horas, né, gerar lucro para a organização, voltar para tua casa, acordar no outro dia louco de novo, fazer aquele horário comercial 44 horas e morreu. E isso não é uma organização. Isso eu brinco que é o olhar ingênuo. Uma organização, ela é um agente social. Ela tem responsabilidade para com a sociedade, ela tem responsabilidade depois da porta de saída dela, não é só lá dentro. Não é só o viés do lucro. E a gente está em 2023 e o consumidor, as pessoas, elas querem saber o que aquela empresa faz pela rua dela que ela está instalada, o que essa empresa faz pelo bairro, o que essa empresa faz pela educação, o que essa empresa faz pela família do funcionário, o que essa empresa faz para o meio ambiente, ESG. Isso a gente vai no Google, a gente pesquisa, isso a gente vai no Glassdoor, a gente pesquisa a marca empregadora, então isso explodiu depois da pandemia, né? Porque agora entrou uma modinha de você se intitular socialmente responsável, e então agora as pessoas estão se obrigando a estudar e ter uma consultoria de suporte de cultura. Isso é muito comum, a gente está vendo diariamente o número de matérias, Forbes, um relatório bacana que saiu ano passado também, que eu até trouxe comigo para dar umas dicas para vocês, a revista Futura SA fez um relatório maravilhoso ano passado, então a gente vê vários meios de comunicação, revista Exame, enfim, Estadão, sites, a gente vê vários meios agora tratando de cultura praticamente diariamente, e a gente sabe que foi pós-pandemia, vendo todo o estrago sócio, né, social que a gente teve agora, sócio-histórico, que agora as pessoas têm que entender o que é a cultura dentro de um projeto de gestão, que é o coração da empresa, nada mais é do que o coração da empresa, né? Então, Sim. é um tema complexo, não é brincadeira, mas que toda empresa naturalmente tem a sua cultura, tem a sua identidade, deve trabalhar ela para fortalecer vínculos e vender seu produto da melhor maneira possível. Sim, é complexo e realmente a gente vê esse despertar aí a partir da pandemia, né? Precisou o mundo entrar em colapso para que se começasse a dar mais atenção para esse tipo de assunto. Né, a essência, o que nos une enquanto empresa quando não estamos juntos no mesmo ambiente, por exemplo, né? Então, tem muita oportunidade aí no mercado para os profissionais, né? E o que você falou que tem um foco aí em memória e história, isso, das organizações. Conta um pouquinho mais para a gente sobre este viés. Eu tenho duas grandes paixões na área de pesquisa acadêmica e corporativa, que estão dentro. A cultura ela é um guarda-chuva, né? A cultura é o coração da empresa, é a sua questão identitária, é um guarda-chuva, e dentro dela a gente tem várias áreas de atuação. Eu tenho duas áreas que são minhas maiores paixões, que eu acho que são determinantes para o desenvolvimento e para o sucesso de uma empresa, que é trabalhar a sua história e memória, é a questão da perenidade, né, da questão da sucessão da marca. Mais de 80%, para você ter noção, mais de 80% das empresas brasileiras, elas são empresas familiares, então elas estão preocupadas, elas estão vendo alternativas de como manter a sua perenidade, né, a gestão da sua marca, a sucessão junto aos filhos e as pessoas próximas, os executivos próximos que vão continuar aí com o negócio. E a responsabilidade social corporativa, que também com a pandemia a gente vê essa explosão, por mais que desde a década de 80 a gente defenda, né, no viés
científico e também dentro das empresas, que as empresas têm que ter um olhar humanizado, que as empresas têm que ser socialmente responsáveis, que as empresas têm que trabalhar com as 17 ODS, por exemplo. A gente tem vários projetos, produtos e ações que podem ser desenvolvidos, e essas duas áreas estão dentro do meu coração. Eu gosto muito de trabalhar com história e memória de empresas, porque a gente trabalha com resgate histórico. Então, você pode trazer para o seu consumidor tudo que essa empresa construiu durante a sua trajetória, ações, valores, prêmios, a história do idealizador. Por exemplo, eu estudei o grupo da minha pesquisa de doutorado, foi o mesmo grupo, né? Esse que eu te citei, o Grupo Claudino, eles têm 60 anos de atuação. Então, eles têm o próprio software de catalogação de eventos. Eles têm a maior institucional mais antiga do país, digital e impressa. Eles estão com Oi? A revista institucional mais antiga do país? A revista institucional mais antiga do país é a revista Sucesso, que pertence ao Grupo Claudino, é um grupo nordestino, e ela é digital e impressa. Eu cheguei a viajar com eles também para desenvolver o projeto de um museu empresarial, para valorizar a história do idealizador, né, do CEO, que já faleceu, o seu João. Essa semana mesmo teve um evento grande no Nordeste, de homenagem ao aniversário de 65 anos da empresa. Então, assim, que contou com os funcionários, suas famílias, contou com time de cultura do Nordeste, artistas, designers, então, mídia. Assim, trabalhar com história e memória, você para a sociedade, tudo que você fez, e não só de bom, mas falhas também, como você pode melhorar. E eu te dou um exemplo bacana. Apesar de ela ter uma funcional, é o ano. Caminhar para eles tem um canal que eles relatam, inclusive, situações delicadas, quando eles tiveram acidentes em alto mar, como eles cuidaram das famílias, como é que os processos foram tratados depois disso. Então, assim, mostra o lado humano da empresa, né? Ela não está escondendo nada, enfim. Então, isso é bem bacana, sabe? Tem outras empresas no Brasil também que trabalham muito bem com história e memória. Se você for entrar no site da Nestlé, tem muito material bacana. A Merco também do Sul tem grandes projetos, enfim. Incrível. Poderia citar N empresas aqui, porque o Brasil já é referência na área de história e memória. É uma área recente, mas a gente tem vários cases legais. Que bacana. Muito legal saber que existe um movimento aí, né, no mercado olhando para isso. E muitas vezes, na verdade, a gente precisa fazer esse resgate para poder embasar a própria questão cultural, né, que se quer trabalhar, inclusive com colaboradores, com funcionários. Então, entender de onde veio aquela empresa, quais são os valores, né, o que aquele fundador esperava com aquela empresa, né? E como que a gente adapta isso para o dia de hoje e na nossa função ajuda na perenidade daquilo, né? As ações de memória, as mídias, principalmente, institucionais que são produtoras de memória, elas são mídias estratégicas para a gente trabalhar com endomarketing, para a gente valorizar também a história de vida do colaborador, né? Ali você tem um espaço que você pode colocar ele, as conquistas, como ele chegou na empresa, o aniversário da filha, uma conquista, um filho que se formou. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença e que o funcionário se sente extremamente valorizado, né, e lisonjeado. Então, todos esses projetos de mídia, de memória, eles podem também ser educativos, você pode trabalhar com a revista com conteúdo de educação, de ciência, de pesquisa, então isso vai incidir diretamente na boa imagem da marca, né, da marca empregadora, no employee brand, como a gente fala. Então, a história e memória é uma área bem estratégica. Que legal. Até vou estudar mais sobre esse assunto, porque
É muito bacana. Eu adoro história e agora eu tô numa coisa meio arqueológica e de patrimônio, tô só assistindo vídeo sobre isso no YouTube, mas eu acho que com esse viés, assim, das empresas e da cultura empresarial deve ser muito legal de se aprofundar. Como é que a gente... É uma área encantadora. Com certeza, com certeza. O que eu ia te perguntar é como é que ficam... Qual é a tua visão sobre essa questão de discurso e prática, né? Então, às vezes, a cultura está muito bonita, mas ela está no papel. Então, essa é uma preocupação constante que eu tenho enquanto profissional e professora também, e eu sempre começo na dinâmica da disciplina que eu dou, e você pode fazer um teste também. Escolhe 3 ou 4 empresas e vai no site. Dá uma olhadinha na missão, visão e valores. Uhum. Se você começar a fazer isso, infelizmente você vai observar um copia e cola em algumas situações e algumas empresas. E você pode... Isso é batata, você pode tentar. E eu acho o seguinte, quando você se propõe a trabalhar com cultura, é um trabalho denso, é um trabalho de anos, é um trabalho que tem que ficar debaixo da equipe de comunicação institucional. E normalmente se contrata uma empresa especializada em cultura. Sim. O que ocorre é que muitas empresas elas contratam uma agência de publicidade, de marketing. E aí, hoje, graças a Deus, a gente já tem várias empresas especializadas em cultura, em imagem, reputação, que vão te dar um suporte bacana. Primeiro, a primeira coisa a fazer é entender a estratégia mercadológica dessa empresa. Então, o que você tem para ofertar, que necessidade você quer suprir, e o que você espera conseguir para o futuro, qual a estratégia que você tem. Depois, como está o clima interno aí dentro da tua empresa. E para a gente ter noção desse clima interno, tem que ter uma pesquisa de clima. E a pesquisa de clima ela pode ser feita tanto pela consultoria que vai trabalhar com cultura, ou por uma empresa especializada em pesquisa de clima, em hackear isso. A pesquisa de clima de reputação interna. Essa pesquisa, ela vai te dar o cenário, ela vai te dar um espelho de como os funcionários estão se sentindo aí dentro dessa organização. Daí você vai ter um espelho para trabalhar primeiro através da comunicação corporativa, e a gente entra com a comunicação organizacional para trabalhar essa imagem interna, essa comunicação interna, e daí poder começar a desenvolver os projetos de cultura. Porque os projetos de cultura nada mais é do que fazer com que o público interno entenda a estratégia dessa empresa, entenda, e querendo ou não, ele vai incorporar essa identidade. A gente passa a maior parte da nossa vida dentro da empresa, então a gente cria vínculos, não adianta. A gente cria sonhos, a gente cria metas ideais ali dentro. Então, para eu performar, eu preciso engajar. Essa é uma frase que eu brinco, né? Eu falo aqui direto na empresa, engajar para performar, engajar para performar. Então, a maior preocupação hoje é a comunicação interna. E aí, daí, depois que você trabalha essa cultura de uma maneira interna, você pode externar ela para a sociedade. O que a gente vê também, e que prejudica um pouco esse trabalho, é que, na maioria das vezes, as empresas trabalham a cultura só externamente. E aí o público interno funcionário fica aquém, não sabe do que está acontecendo aí dentro. E isso a gente vê muito em crise. Por exemplo, quando... Eu não vou lembrar a empresa, mas quando teve uma empresa de aviação que já teve acidente, que os funcionários não sabiam que tinham tido acidente, que a gente só foi saber na TV e tal, e teve toda uma crise de imagem e reputação. Então, dali a gente já sabe que a cultura dela é uma cultura que não tem diálogo, que não tem comunicação interna. É bem delicado, né? As pessoas, elas não sabem de fato o que é também comunicação, elas pensam que comunicação é só informar, só você repassar alguma informação, e não é, tem que ter uma troca, tem que ter um entendimento, tem que ser não pode ter um ruído. Então, assim, são áreas também que dialogam e tem que estar grudadas, a cultura e a comunicação, né? Não tem como.
Você tem que ter uma base muito boa de comunicação institucional, uma equipe bem bacana também que entenda. E um ponto muito forte também que a gente tem que entender é a aliança com o setor de recursos humanos. Porque, às vezes, um projeto de cultura ele é implantado pelo setor de recursos humanos, e aí vai pedir o apoio da comunicação, né? Então, tem um relacionamento também muito bom e um RH que entenda a importância de botar, de estruturar um projeto de cultura dentro da empresa, de pequeno, médio ou grande porte. Pois é. Eu ia te perguntar sobre a questão do time de recursos humanos, porque eu já vi também alguns casos que projetos de cultura estão com o time ali de recursos humanos e que aciona ali a comunicação no momento de divulgação, né? Mas me parece que existe a oportunidade de um trabalho conjunto. É bem normal vir do recursos humanos, porque é gestão. Eu tenho uma feliz, aqui eu vou te dar meu exemplo pessoal, eu tenho uma feliz realidade de trabalhar lado a lado com a RH. Na empresa que eu estou, eles implantaram um projeto de cultura bem bacana, um projeto gigantesco, e que eu até brinco, eu sou 50% RH e sou 50% comunicação, porque eu estou com elas grudada sempre. A gente se alinha em tudo, a gente bate as pautas, a gente se ajuda, a gente brinca, ó, isso aqui está certo, isso aqui a gente pode melhorar, isso aqui não encaixa. Então, assim, é uma união bem forte junto com o setor de recursos humanos. Por quê? Porque o setor de recursos humanos ele tem um poder de dialogar com as outras áreas da empresa. E aí ele engaja também, ele entra nesse processo de engajar, entendeu? Óbvio que o setor de comunicação tem voz, ele é grudado na diretoria, mas se a gente tem um time de RH do lado, ele tem o poder de se relacionar com os outros setores e também impor que esse novo projeto entrou e que todo mundo tem que participar, se engajar da melhor maneira possível. Então, é uma união que deve ser feliz e que deve ser bem estabelecida, desde o início do projeto. Uhum. Sim, entendi. E a cultura da empresa ela tem que também ter como base as pessoas, né? Ela tem que ser voltada para pessoas, na verdade. Fala um pouquinho sobre isso. Total. É aí que é a grande questão que eu bato em cima da responsabilidade social, né? Da educação corporativa, dos projetos de employee brand da marca empregadora, dos projetos de endomarketing para valorizar esse colaborador, esse funcionário, porque nada mais é do que pura humanização. Você tem que fidelizar relacionamentos. E aí a gente tem que ter noção que a gente tem múltiplos públicos dentro da organização. Eu tenho um público feminino, eu tenho o público 50 mais, eu tenho a galera LGBT mais, etc. Eu tenho tem algumas empresas que já estão fazendo trabalho com o público de educação inclusiva também. Tem empresas que já estão trabalhando com o público indígena, enfim, a gente tem N públicos, isso que é outra pauta, que serviria de outro podcast, as pessoas elas têm que entender de segmentação de públicos, que a gente tem várias casinhas dentro da organização, né, que trabalham, várias pessoas que trabalham lá, e são, eu brinco, realmente são múltiplos públicos. Eu estava tentando lembrar de outro, das pessoas que vêm, que agora me falhou a memória, mas eu vou tentar lembrar até o final e eu te recordo. Mas é bem isso, e para cada público tomar cuidado, é uma linguagem, nem todo mundo tem o mesmo conhecimento educativo dentro de uma empresa, então normalmente a gente tem que ter cuidado como vai trabalhar com essas campanhas de comunicação interna e endomarketing, mas o pilar pessoas sempre foi a base. E acredito que ela vai perseverar sendo na cultura. Não tem como. É uma coisa que a inteligência artificial, isso nunca vai tirar da gente. Sabe? A troca, o calor humano. Isso. Inteligência nenhuma vai fazer esse branding, sabe? Sim, com certeza. E quando uma empresa começa a ganhar um porte muito grande, né? Como é que é esse desafio de manter a cultura alinhada, né, minimamente viva?
Porque muitas vezes a gente tem desafios aí que são geográficos, né? Que são culturais da região onde aquela empresa está, para onde aquela empresa está indo. Enfim, a gente pode citar inúmeros desafios aí. Sim. Como que a gente encontra essa linha mestra ou mantém ela viva? Olha, aí você é o pulo do gato. Liderança. Não tem para onde correr. É o maior desafio. Se você pegar as últimas pesquisas que saíram tanto no Brasil como fora, mais de 80% dos colaboradores, eles falam que consideram cultura como o pilar mais importante da estratégia da companhia, né, nos próximos anos, principalmente com a pandemia. Porém, 30% vai te dizer que não sabe o que é discurso e o que é ação, que não vê isso sendo desenvolvido de forma integrada na companhia, e o pior, mais de 70% dos líderes no Brasil, eles não entendem o que é cultura, não entendem como vai ser desenvolvido, o que fazer para desenvolver esses projetos e como trabalhar com o interno, eles não têm dimensão de como tratar isso. E isso é uma pesquisa muito séria da Futura SA, que foi feita com pequenas, médias e multinacionais, com galera de analista até CEO. Então, isso é muito sério. E se a liderança não está engajada, como que um funcionário vai valorizar e respeitar um projeto de cultura que está sendo implantado na empresa dele? Ele vai pensar que é balela, ele vai pensar que isso está sendo feito só para fazer uma graça para acionista ou para um determinado momento de crise, entendeu? Então, assim, infelizmente, se a liderança não estiver engajada, não abraçar o projeto, vai ser muito difícil esse projeto, a cultura ser desenvolvida e perpetuada e avançar. Eu não vejo um avanço sem a liderança estar ali, lado a lado, grudada, focada e se envolvendo também com essa comunidade interna, sabe? Esse é o maior desafio. Sim, e deve ter um jeito de fazer isso funcionar, né? Porque, afinal de contas, tem McDonald's aí no mundo inteiro há muitos anos e, geralmente, é tudo igual. Então, pelo menos, a parte que chega no consumidor, ela é preservada, né? Tem não sei se você já viu, tem uma imagem da caneta Bic. Eu tenho uma artezinha, tem a caneta Bic, tem 3 canetas Bics. Aí tem lá, caneta Bic década de 70, 80, 90, 2000 agora. É a mesma. Só que é feita bem feito. Claro. Você entende a comparação? Claro. Não precisa de muito estrelismo, não precisa de muito glitter, não precisa. Não precisa. É o básico. É você tratar o porteiro como você trata um diretor. É você lembrar que hoje fulano está completando 20 anos de empresa, a gente tem que fazer alguma coisa para esse cara. Fulano acabou de ter bebê e está de licença em casa. Vamos mandar uma cesta de café da manhã, perguntar se ela está bem, mandar os parabéns para o bebê. Fulano não tem dinheiro para cobrir a faculdade do filho. O que a gente pode fazer para ajudar ele? Eu posso arcar com alguma... A empresa pode ajudar com algum custo? Sabe? Isso é cultura. É você interagir e se preocupar com as pessoas que estão ali trabalhando para ti. Não, se você for pensar na prática, não tem tanto segredo. Tem muito da parte emotiva, da questão do respeito, da troca, do diálogo, e também, óbvio, também a gente não vive num mundo que não tenha que usar budget, claro que é uma área também que vai precisar, né, de um setor estruturado que pede, né, de um valor estipulado por ano para esse projeto. Um projeto de cultura ele é perene, ele vai a vida toda, ele não é eu vou lançar aqui contigo e ele vai durar 3 meses. Não é assim. Ele é eterno. Você tem que trabalhar a cultura diariamente, mensalmente. Sim. Aí a gente volta a pauta para a história e memória de empresas. É a perenidade, é sempre. Sim, faz todo sentido. E a cultura, ela é bastante... Não é abstrata a palavra que eu queria dizer.
Mas não deixa de ser, né? Ela tem seus artefatos, mas, assim, de maneira geral, ela não é alguma coisa, ela não é uma placa na parede, né? Aí eu queria entrar contigo no tema da mensuração, né? Métricas, indicadores. Como é que costuma ser feito esse processo e qual que é a importância dele, né? Que eu acho que é bem legal a gente falar também. Olha, normalmente a gente faz dois tipos de pesquisa. A gente entra com a pesquisa de clima, tá? E a gente entra também com a pesquisa junto ao público interno das mídias, do que está sendo propagado nas mídias institucionais da empresa, e aí a gente consegue balizar e ver o desenvolvimento desse clima interno e de como está a cultura. É muito relativo o espaço, o recorte de tempo para tu fazer essas pesquisas. Tem empresa que faz trimestral, tem empresa que faz semestral, tem empresa que faz pesquisa, esse espelho, como a gente chama, o espelho da organização uma vez por ano, vai depender muito se essa empresa ela já realiza trabalhos de clima e gestão, se ela já trabalha com o desenvolvimento dessas pesquisas até com o setor de RH. Normalmente é assim, o setor de RH faz a pesquisa ou contrata e a galera da comunicação corporativa faz a sua pesquisa interna, né, o rastreio interno, e a gente pode trabalhar com questionário, com entrevista semiaberta, com entrevista estruturada, com entrevista em profundidade, e aí a gente vai hackeando os públicos, né, segmentando, entrevista com os líderes, entrevista com o analista, enfim, a gente segmenta todos os públicos e faz uma pesquisa, um diagnóstico, que a gente chama muito na comunicação, né, a gente levanta o diagnóstico, tá? O clima e a gestão dentro da empresa e como está também estabelecida essa comunicação. A partir a gente vai ter um resultado positivo ou não, que vai levar a gente a trabalhar, né, em melhorar ou ampliar esses aspectos. E, incrivelmente, a gente está em 2023 e tem pesquisas que não sabem nem... E tem pesquisas, não, tem empresas que não sabem, perdão, tem empresas que não sabem nem o que é uma pesquisa de clima. E que nunca fizeram. Sim. Então, isso é outra coisa preocupante também. A gente sempre fala aqui no podcast que os níveis de maturidade das empresas com relação a esses temas são muito diversos, né? Então, assim, existem as que estão ali engatinhando e outras que já são muito, muito mais estruturadas. Uma que vai ter a pesquisa de clima, a pesquisa interna da comunicação, vai fazer esses cruzamentos e vai trazer isso para a dimensão da cultura também, né? Porque, às vezes, fica só num olhar mais processual. Vamos ver se a nossa área está fazendo bem o seu trabalho, né? Como as pessoas estão avaliando a comunicação interna. E não é bem isso que a gente quer analisar, né? Sim. Então, é uma questão de se entender o nível de maturidade daquela empresa e escolher as ferramentas mais adequadas. Eu trouxe, inclusive, para vocês dicas de livro que encaixam muito nessa última pergunta, tá? Então, eu queria dar essas dicas que são maravilhosas, se você me permitir. Mas com certeza. Então, a gente tem dois livros maravilhosos, Empresas Humanizadas, que é do Rossi Sadio e do David Wolff, e tem Reinventando as Organizações, do Frederic Laroux, muito bom. Eles trazem muito essa questão da humanização que você perguntou, de um olhar mais humano, de uma gestão voltada para a mudança, para a criatividade, né? E trazem cases. E hoje, de case bacana também que a gente tem no Brasil, que eu não poderia deixar de falar, que você com certeza deve conhecer, eu sempre levo para as minhas aulas também, CIMED, fenomenal. Os gestores, eles são extremamente comunicativos, eles têm uma cultura voltada para a criatividade, para a inovação, eles são os maiores influenciadores da marca, eles estão no TikTok, eles estão no LinkedIn, eles estão no Instagram, eles estão em todas as mídias, e é eles lá com o celularzinho falando, engajando, e fazem muitos projetos sociais bacanas. E a Magazine Luiza, a Luiza, que é uma das
pioneiras em valorizar o trabalho feminino nas empresas, além de trabalhar com questões sociais junto ao nosso país, né? Ela sempre defende o Brasil. Na pandemia, ela fez muita coisa de projeto social junto com o governo. E ela, na década de 80, já implantou a cultura do digital. Então, aí, para mim, você já vê que é uma cultura disruptiva, uma mulher na liderança e super acessíveis. Tanto o time da CIMED como o da Magazine Luiza, eles são super acessíveis para trocas e compartilhar experiências. Então, quando a gente fala de cultura, para mim, essas são as duas maiores organizações do Brasil, líderes na área. Então, eu acho eles fenomenais, sabe? Que legal. Muito boas dicas. Vou convidá-los a estarem com a gente aqui no podcast. E aí eu te convido para vir conversar com a gente também, para rolar uma Sim, troca eu acho que vai ser um prazerzão. A gente pode até convidar a Luísa e a Carla da CIMED, que vai fazer aqui a mulherada refletir, vai ser muito bom. Nossa, perfeito. Vamos combinar certo essa aí. Eu queria te perguntar, com relação ao teu doutorado, qual que foi o teu o que tu estudou nele, o que apareceu aí de descoberta? Então, a minha pesquisa ela é única na América Latina. Eu trabalhei junto da professora Margarida Kunsch com o tema de comunicação, de promoção de comunicação socialmente responsável, principalmente no Nordeste, né? E com fundações. Então, a gente trabalhou com duas fundações sociais, fundações gestadas pela iniciativa privada do Grupo Claudino, lá no Sertão, no Nordeste, Paraíba, e no Rio Grande do Norte, a outra. Quando a gente trabalha com responsabilidade social, a maioria das pesquisas está alocada na área da administração e muito voltada para o marketing social, né? E eu quis muito pegar o viés da promoção de responsabilidade social e cidadania corporativa, mas como assim? Você poderia explicar? O grupo que eu estudo criou duas fundações na década de 60, que são mantidas até hoje, e elas já beneficiaram mais de 20 mil crianças no sertão. Se a gente for somar tudo, né, porque eles beneficiam 5 mil crianças por ano, para você ter noção. Então, imagina isso dentro da década de 60. Elas têm aula de canto, elas têm aula de artes, elas têm aula de português, matemática, como se estivesse na escola. E tem uma fundação que já foi aclamada internacionalmente. Então, já foi para o Canadá, já ganhou o prêmio asiático, já vieram professores do Canadá para cá. E tudo isso foi gestado pela iniciativa privada. Então, é um projeto de responsabilidade social e cidadania e educação popular gigantesco. Então, eu rastreei tudo, todos os projetos, todos os produtos, todas as mídias, todos os cursos, toda a sociedade beneficiada, que não é só o aluno que está lá, mas é a família dele, é a sociedade como um todo, que está sendo beneficiada com educação, com cultura, com arte, com música. Então, foi um trabalho bem longo, né? A gente é uma pesquisa que levou 6 anos para ser concluída, mas eu tive acesso documental a tudo. O grupo foi maravilhoso comigo, me deu todo o suporte documental. Inclusive, a gente teve acesso a todo o material que eram os relatórios das fundações que iam para o Ministério Público. Então, foi uma pesquisa muito séria, né, muito maçante, uma pesquisa documental. E os resultados que eu tive, os maiores resultados, é que a partir dessa iniciativa que veio do CEO da empresa, ela incidiu muito na valorização da marca empregadora, principalmente no Nordeste, na fidelização dos públicos, dos consumidores, e também na fidelização e na conquista de parcerias com instituições de ensino, tanto universidade federal, estadual, como com instituições internacionais. Então, isso trouxe um ganho para o Nordeste muito grande, nessa parte de responsabilidade social, cidadania e educação. E levou o Nordeste também para o mundo. Então, foi uma pesquisa bem bonita, bem emblemática para o meu estado, né? Que legal! Nossa, sensacional o trabalho. Parabéns. Tá acessível já para a gente dar uma olhada?
A pesquisa vai ficar acessível agora a partir de agosto. Na hora que ficar acessível também, eu repasso para vocês. Quem foi agora a defesa, aí demora um pouquinho para subir. Sim, é super recente, né? Acabou de sair Sim. do forninho. Tu tinhas falado de algumas revistas que ia comentar com a gente? Deixa eu ver aqui. Ah, não, eu citei vocês o relatório da Futura, os livros, e queria dar umas dicas, não é nem revistas, eu errei, é mesmo de autorias, de leituras. Então, felizmente, no Brasil e na América Latina, a gente tem autores maravilhosos, e eu não poderia deixar de valorizar duas autoras que a gente tem aqui no Brasil, que trabalham assim de forma brilhante com cultura de empresas. Então, para quem estiver ouvindo a gente, a Marlene Macchiori tem uma coleção maravilhosa de comunicação e cultura. A professora Margarida Kunst também, nas suas últimas obras, fala muito, né, de cultura. A gente tem outra professora maravilhosa, que é a Maria Patrari, também do Núcleo da USP, que ela trabalha e tem disciplinas de cultura e interculturalidade na USP. Então, para quem puder pesquisar, vocês dêem um Google aí, que vão conhecer muitas coisas boas. A gente tem duas pesquisas maravilhosas, que essa que eu citei para ti da Futura SA, e a última pesquisa da ABERJ também, da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a última pesquisa de comunicação organizacional sensacional, e eles destacam também a importância da cultura e de como a comunicação interna deve ser trabalhada e valorizada, né? Então, essas são as dicas que eu tenho para vocês hoje. Que legal, maravilha. A gente vai organizar tudo com links e tal, e vamos colocar na descrição e nos posts aí de divulgação do... Eu posso passar, inclusive, os links para vocês também, o material, eu compartilho. Ah, maravilhosa, a gente vai adorar. Que outro aspecto aí, porque assim, é um assunto muito, muito amplo e com bastante interconexões, né? Que outro ponto, assim, tu gostaria de abordar que a gente ainda não falou pra gente ir fechando a nossa conversa? Eu acho que eu vou agora colocar meu coraçãozinho em jogo, e eu acho que a gente tem que... A minha maior preocupação é a liderança. Então, aqui nesse momento, em pleno 2023, numa realidade pós-pandêmica, a liderança ela tem que abrir o olhar e ela tem que entender a importância da cultura, a importância da identidade da sua empresa, e entender que hoje a gente tem sim que humanizar a marca, a gente tem que estar próximo do nosso funcionário, assim como a gente quer tanto, almeja tanto conquistar um consumidor, a gente tem que valorizar esse público interno, porque é ele que faz a empresa, é ele que sai da casa dele 5 horas da manhã e vai para a tua organização trabalhar, né, na maioria com afinco, né, com dedicação. Então, não tem como você externar algo para a sociedade se você não cuida do seu interior. É que nem a gente, né? A gente tem que cuidar do nosso exterior, do nosso corpo, fazer nossa meditação, pois o líder, ele tem um dever de cuidar do funcionário dele, entendeu? O cara tá ali, vendendo as horas dele, dando o sangue dele por você. Então, assim, quando você pensa em cultura, naturalmente você vai pensar em comunicação e no público interno. Então, a minha maior preocupação é ver os empresários no Brasil valorizarem esse âmbito, né, da comunicação interna e da cultura, dessa união. Porque o que eu vejo na sua maioria é que as empresas elas valorizam a questão da cultura logo após ter uma crise de imagem e reputação. Sim. Ou logo após ver uma matériazinha falando sobre isso na TV, que fulano de tal fez, então eu tenho que fazer para ser melhor. E não é aquilo que eu te falei, é algo que tem que ser trabalhado diariamente. Essa questão da liderança aí é um baita desafio, mas eu acho que é legal a gente daqui a pouco ressaltar assim, que isso vem primeiro da alta liderança, né? Dos proprietários, dos principais executivos, que vão, inclusive, ajudar os demais líderes a priorizarem o tema dentro das suas rotinas, né? Porque, às vezes, eu reparo que a gente... tudo é o gestor, tudo é o líder, e ninguém prepara ele. Mas aqui a gente está falando de algo que precisa vir de cima, né? Primeiro de cima, ou, enfim, pode ser que inicie ali pelo time da comunicação, pelo time que está olhando para a cultura, que vai provocar
esse Uhum. pessoal que está lá em cima, mas que sem esses de cima é muito difícil que os outros gestores, os outros líderes também se engajem, né? Isso, exatamente. Não é muito simples. Bom, que é Kay, né? Eu falei que algumas vezes. Ok. Normal. Adorei a conversa, adorei te conhecer, adorei conhecer o teu trabalho. Queria te agradecer de coração por ter participado aqui com a gente. O áudio está um pouquinho travado, porque a gente, né, tem a internet aí no meio, mas acredito que com relação a conteúdo tenha ficado intacto e a gente está muito feliz. Eu queria agradecer o convite. É engraçado, tudo é energia, era um sonho que eu tinha. Eu fiquei assim uns dias pensando em vocês, estava estudando, olhando, e passou poucos dias vocês me convidaram. Digo, olha o universo aí. Então, saí de fã e vim para cá e contem comigo para o que for preciso. Eu desejo só muita felicidade para o podcast e acho super bacana a iniciativa de sempre a gente estar vindo com profissionais da área, né? E tendo essa troca, e dicas, então é muito bacana. Então, queria dar os parabéns também para você e para toda a equipe. Ah, que legal, muito obrigada, a gente fica muito feliz. E olha, foi forte mesmo a energia, porque a gente foi atrás Foi. e deu certo, agora estamos aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de conversar e de fazer projetos juntas e te desejamos todo sucesso. Eu também, obrigada, obrigada e um ótimo final de semana para vocês. Para ti também. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau. Este foi mais um episódio do podcast Endomarketing Brasil. Não esqueçam de ativar o sininho no YouTube e seguir o nosso canal no Instagram, @pix.media. Lembrando sempre que o nosso podcast é uma realização da Pix Media, startup de tecnologia com foco em comunicação interna. Acessem também as redes da Pix, conheçam o trabalho e, por que não, conversem com um dos nossos consultores para avançar em um projeto para a comunicação interna de vocês. Um abraço e até mais.